mas o princípio é o mesmo. Eu só estou mudando, no caso aqui da construção civil, entendam também que a mudança drástica está no material e no sistema de mistura e bombeamento. Os braços robóticos, a robótica sempre existiu, certo? Braço de robô sempre existiu para outras aplicações. Fala aí, arquiteto Júlio na área! E começamos mais um AECTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu tô aqui com mais uma figura. Essa figura eu conheci num evento aí de construção, de prototipagem, o grande Roberto Otto. Legal, Júlio. Obrigado aí pelo convite. Vamos se divertir um pouco aí falando sobre impressão 3D. Beleza. Pessoal, para quem não sabe, a gente já falou bastante, a gente fala bastante de tecnologia e nada como trazer uma empresa, também um agente aqui que utiliza a tecnologia e o mais impressionante, para construir casas usando impressão 3D. É verdade, é isso aí. Vamos tentar sanar bastante curiosidade aí do assunto e o que eu puder passar tecnicamente sobre o assunto, a gente vai destrinchando aí. Show. Roberto, primeiro para o pessoal conhecer quem que é o Roberto, como que você ingressou na MTech, fala um pouquinho da sua carreira pra gente. Legal, Júnior. Bom, basicamente a minha formação em engenharia mecânica. Me formei uns 20 anos atrás aí. E no início da minha carreira eu trabalhei muito na indústria automobilística, né? Dentro de grandes grupos, até que a última experiência na automobilística foi num grupo chamado Saint-Gobain. Fiquei por uns 10 anos lá fazendo carreira e tudo, até que surgiu uma oportunidade quando a MTech decidiu vir para o Brasil, né, a empresa atual, e aí eu participei desses processos seletivos e aí eu migrei para essa divisão da MTech, que na época fazia parte do grupo Saint-Gobain, e aí desde então eu fiquei como responsável da unidade aqui no Brasil para desenvolvimento da empresa aqui localmente, né? Já tinha bastante experiência na área comercial, na área de negócios, e foi assim mais ou menos que eu entrei na MTech. Já vai fazer 12 anos que agora eu estou no grupo, na empresa, desenvolvendo esse mercado da construção civil como um todo aí, sabe? Que bacana. E deixa eu entender um pouquinho, né? Porque Saint-Gobain também é uma empresa mundialmente reconhecida, né? Sim. E aí você vai para uma outra empresa que não sei se na época na Saint-Gobain você fazia algo similar, mas são empresas com, diria, mercados diferentes, né? Totalmente. Na verdade, a história é que a MTech era parte do grupo da Saint-Gobain até 2012 e a empresa decidiu fazer a venda global do negócio para um outro grupo chamado Zoomlion. Então, atualmente, nós fazemos parte de uma holding, de um grupo chamado Zoomlion, onde a MTech faz parte. Então, essa migração que aconteceu da Saint-Gobain, na época eu estava na área automotiva, né, no segmento automotivo, aí eu migrei para a construção civil para assumir o negócio da MTech aqui no Brasil. Mas realmente para mim também foi um divisor de águas, porque são dois segmentos de indústria muito diferentes, né? A automobilística e a construção civil no Brasil são extremamente diferentes, mas foi assim, foi rico no sentido de o conhecimento de negócio é muito parecido, tocar um negócio de fábrica de equipamento é muito parecido, né? Na automobilística ou na construção civil. Nesse caso, só o cliente final é diferente, né? Então, mas a experiência veio nesse sentido, sabe? Então, hoje eu falo que eu sou um profissional bem completo, porque eu olhei já um outro lado da cadeia, que é uma cadeia bem evoluída em termos de tecnologia de produção, né? Em técnicas produtivas e tudo mais. E a nossa construção civil no Brasil, estamos evoluindo também, tem bastante novidade, bastante inovação vindo por aí, mas ainda a gente tem muito a melhorar nos dias, né? Seja nos softwares de desenho, BIM, né? Seja no canteiro de obra, que é muito o que nós focamos, né? A MTech, até como empresa, né? Falando um pouquinho, a empresa nasceu para fazer o que a gente chama de mecanização de um canteiro de obra, né? Então, é uma empresa de engenharia, a MTech hoje é uma empresa de engenharia voltada para a construção de máquinas para a mecanização do canteiro de obra, especificamente no ramo do segmento das argamassas, né? Então, desde que um contrapiso, um reboco, massas de assentamento, misturadores, sistemas de transporte, isso é um pouco do escopo da empresa. E já faz uns 3, 4 anos, quando essa onda de impressão 3D veio para o Brasil, com uma pegada já vindo da Europa, né, do mundo como um todo, a empresa aqui também decidiu investir e hoje a gente está andando também já com alguns projetos que a gente vai bater um papo ainda. Não, bacana. E vale aqui para o pessoal entender, o Roberto, eu tive a oportunidade de conhecer ele num evento de construção civil. Foi. Chego no evento lá, geralmente é tudo mais do mesmo, né? A gente chega no lugar, drywall, steel frame. No Brasil a gente sabe que tem a tecnologia, ela tem o seu ritmo. Foi lá no Sambódromo, né? Foi, na Expo Offsite. Na Expo Offsite. E aí eu chegando lá, aquele
murmurinho ali, né? Eu falei assim, o que tem nesse murmurinho? Geralmente onde tem murmurinho, ou é promoção, ou estão dando alguma coisa, é uma coisa inédita, né? Então eu falei, pô, deixa eu lá ver. Tava lá, eu tive a oportunidade de conhecer, e depois a gente coloca aqui na tela. Legal. Mas tava tendo uma oportunidade que você levou o equipamento e tava fazendo a impressão ali. Fala um pouquinho pro pessoal, acho que entender. Então, dentro da MTech, né? O objetivo, que nem você falou, é trabalhar com argamassas e etc. E aí foi o que eu tive a felicidade de encontrar uma impressora na escala 1:1 e alguém imprimindo uma casa, né? Então, acho que essa parte é muito bacana de contar. Legal, não. Então, tá tudo indo no seguinte sentido, né? Existe a necessidade, todo mundo é de conhecimento de todo mundo, de melhorar a produtividade na construção civil, que hoje é baixíssima e tudo mais. E esses equipamentos que a empresa desenvolve, né? Desenvolveu e desenvolve até hoje, são equipamentos realmente para auxiliar. Lá na feira, o que foi feito foi uma parceria, né? A gente pegou uma empresa parceira da MTech, fabricante de argamassa de impressão, que já existe, uma empresa grande chamada Sika também. Pegamos uma empresa que faz os pórticos, porque os sistemas de impressão são... não existe uma resposta única hoje em dia, né? Então temos sistemas de braço, que são braços robóticos, tem os sistemas tipo aranha, tem sistemas tipo pórtico, e integramos isso com os equipamentos da MTech, tanto de mistura e bombeamento para impressora. E essa combinação foi muito interessante, porque a gente realmente quis fomentar e mostrar para o mercado, naquela feira específica de off-site, né, de construção off-site, mostrar que existe mais uma solução no mercado, ao invés de construção também modular e tudo mais, que seria a impressão física, usando um microconcreto, a gente chama de argamassa ou um microconcreto, e construindo as paredes via uma impressora, né? Um sistema robótico. Isso está sendo muito disruptivo hoje. Já tem outras empresas fazendo isso aqui no Brasil, né? Em parceria com a MTech e tudo, mas eu acredito ainda que o mercado está engatinhando ainda, tem muito a desenvolver, sabe? Isso é um pouco da nossa visão aqui no Brasil também. Na Europa, como é um pouco mais desenvolvido as situações lá, já a MTech já está participando de muitos outros projetos, né? O último número que eu tinha lá, de um mês atrás, aí, a gente estava envolvido em mais de 100 projetos envolvendo máquinas para impressão 3D. Caramba, então tá tendo procura. Tem bastante coisa em universidade ainda, mas tem já muitas empresas fazendo negócio com isso. E a mesma onda está indo muito forte para os Estados Unidos também, já tem empresas consolidadas lá. A Ásia como toda, a China também está nessa pegada, e nós aqui no Brasil também vamos surfar nessa onda também. Não, e eu queria eu vou começar agora a fazer umas perguntas de curiosidade. Fica à vontade. Primeira delas é assim, eu lembro quando eu estava lá que estava imprimindo, se não me engano, um banco, né? Sim. Então assim... Essa questão do arquiteto que tá escutando a gente, de design, cara, já não vira mais uma limitação quando a gente fala de design, de você criar, eu quero fazer um móvel curvo, porque a gente usava muito segmentação e depois mandava para frisadora para cortar a madeira e faz aquele encaixe macho e fêmea, parafuso, enfim, tem todo um esforço para fazer aquilo ser execuível, né? E aí quando a gente olha isso daí já na impressora, inclusive pro pessoal não achar que também é só ir lá apertar Ctrl P e Brasil, né? Segue o jogo, não. Eu sei porque a gente trabalha com impressão 3D na máquina, a diferença é que é numa escala menor. Sim. Uma curiosidade que eu tenho é justamente isso. Quando a gente fala de filamento, que seria a argamassa, que seria o subsídio para ela poder estudar. Uma matéria-prima, a tinta. A tinta, a matéria-prima. Também tem uma questão do desafio de como tem que ser feito o projeto. Perfeito. Por exemplo, se eu faço ele... Tem a gravidade, né? Então tem os desafios da gravidade. Queria entender primeiro assim, processo, metodologia, boas práticas, como que isso está sendo encarado para que, de fato, isso aconteça? Acho que essa é a primeira pergunta. Muito boa pergunta, Júlio, sinceramente. Porque, assim, o que você falou eu também já escutei. A gente acha que é mágico, né? É uma impressora mágica que vai construir a casa. A primeira coisa que acho que todo mundo precisa entender, que nós estamos comentando aqui, uma impressão de material cimentício, né? No caso, uma argamassa, um microconcreto, que vai substituir a alvenaria. Certo? Então, janela continua sendo janela, porta é porta. Importante. Telhado é telhado, Então, não vou imprimir cano, não imprimo fio, né? Ainda. Não, então a gente está comentando de uma tecnologia que vai substituir a alvenaria, seja convencional, estrutural, né? A vedação vai mudar, né? Exato. Então, é uma parede de concreto, é considerada uma construção, né? Como se fosse um concreto, só que ela é impressa, então ela não precisa de forma, como você comentou, né?
E com isso, isso nos dá a possibilidade de realmente gerar formas muito mais complexas. Essa, eu acho que para a arquitetura vai ser assim a cereja do bolo, né? Essas impressoras, que ela não construa a casa toda, que ela construa parte da casa, mas de uma forma com uma complexidade de forma que eu não conseguiria fazer isso no método convencional. Não, a gente até brincou nos bastidores. Imagina o Niemeyer com uma impressora dessa agora. Essa é clássica, porque, né, imagina, ele já fez todos aqueles formatos tudo bem diferenciado, imagina com uma impressora que eu não tenho limitação de forma, eu posso fazer redondo, né, trapezoidal, formas muito bonitas. Então, a gente já entendeu que o mercado também já entendeu isso, muitos já estão explorando isso para mobiliário, né, que você falou com relação ao banco. Então, a gente pode também falar de construção de casas, né, ou de ambientes completos, como a gente pode comentar também de impressão de peças de concreto. Então, seja uma coluna, um vaso, um banco estiloso, né? Então, realmente, o mobiliário também pode ser muito explorado. Na Europa já tem empresas que vivem disso. Elas imprimem num galpão fechado, elas imprimem peças para construção civil. E aí, na verdade, chega só no lugar, faz o gabarito e faz a instalação. Exatamente, eu faço a fixação da peça. Se é um banco, não precisa nem de fixação. Agora, se é uma coluna, peças técnicas, então já tem estudos, e depois a gente mostra aí para o pessoal ver, de peças como torres de energia eólica sendo impressas. Já existe uma empresa na Europa que está fazendo isso. Então, bases de fundação também, dependendo da complexidade das estruturas, das nervuras, porque a impressora tem facilidade de fazer isso, né? Ela tem 3 eixos lá, algumas tem até 5 eixos, eu posso pôr acelerador, Então, nós não estamos no fim, Júlio, muito pelo contrário, a gente está na ponta do iceberg, né? Nesse sentido. Então, não sei se eu respondi um pouco a pergunta, mas acho que... Respondeu. Na verdade é porque eu acho que a gente vai quebrando algumas objeções. É porque até então, antes era mais pesquisa. Foi o que eu te falei. Escrevi um artigo não sei quantos anos atrás. E agora eu tô vendo essa realidade depois desses anos aqui com a gente. Uma outra dúvida que eu tenho com relação assim, mão de obra para isso. Porque quando a gente fala de mão de obra tradicional e a gente tá indo mais pra parte tecnológica. Eu lembro que foi feito, acho que um prédio, se eu não me engano, na China, uma casa na China. Foi feito só com 2 operadores, né? Então, o que cuidava da máquina e o que cuidava de colocar o filamento, vamos dizer assim, uma matéria-prima dentro da máquina e ficar acompanhando. E até curiosidade, na hora que eu fui vendo as impressões, eu falei, cara, deixa eu ver quando esse cara chegar na porta. Sim. Pra ver o que vai acontecer. Aí chegava na porta, ele tinha já um gabarito da porta, de madeira. Então ele chegava, já a impressora parava num pedaço, continuava no outro, aí ela indo. Quando ela ia chegar na verga, o cara vinha... colocava a madeira lá, que tinha, e continuava, não parava. Falei, ele vai parar, vai fazer outra peça, vai fazer um encunhamento. Então, eu tenho essa curiosidade com relação à quantidade de operadores para poder... Eu acho que é muito o que você comentou, reduz drasticamente. Sempre a gente estamos fazendo uma comparação sempre com a construção convencional, tradicional. E esses sistemas, né, falando até um pouquinho mais, quando você olha o conjunto da impressora, né, seja ela um porte com um braço robótico e os sistemas de mistura e bombeamento, eles foram desenhados ou eles são pensados por uma indústria que realmente pensa que aquele equipamento vai trabalhar de forma autônoma. Então é utopia falar que vai ter 0 operador, porque eu vou ter que ter alguém acompanhando ou sendo para pôr o gabarito para fazer a verga e tudo mais. Mas no máximo 1, 2 pessoas, dependendo da complexidade da obra, né? Talvez para passar infraestrutura elétrica, os conduítes, deixar passado, alguma coisa assim, que isso vai acontecendo durante a impressão propriamente dita. Então os equipamentos, literalmente, eles são desenhados, né? A gente comenta até o armazenamento da argamassa ou do microconcreto que você comentou. A MTEC já tem desenvolvido, por exemplo, sistemas de silo, de silagem, para que tenha armazenado 30 toneladas de material para que aquela máquina possa operar 24 horas por dia. Então poderia ter os comandos hoje dos equipamentos são todos, pode ser via celular, você comandar o cabeçote da impressora e tudo, e aí você pode deixar aquele equipamento operando, instala a câmera, certo? Para acompanhar onde está sendo impresso, questão de segurança, e poderia deixar a máquina rodando 24 horas, né? Ainda hoje isso não é uma realidade aqui no Brasil, né? E algumas partes do mundo já conseguem fazer isso, mas aqui ainda a gente está fazendo impressão em horários comerciais, todo mundo acompanhando e tudo mais. Mas essa é uma tendência. Então, o número de operadores mínimo. E aí, com relação ao treinamento, a capacidade desses operadores, realmente é um ponto que talvez não vai ser só um pedreiro convencional, mas eu também não vejo que isso é um assunto super, super difícil. Um técnico que tem uma noção
mínima de motor, né? Porque o equipamento tem alguns motores, alguns trilhos que tem que ser às vezes monitorado, ou se precisar fazer alguma pequena manutenção preventiva ou limpeza, esse técnico deveria fazer. Então a gente muda o conceito de pedreiro e vai muito mais um técnico de processo, certo? Muito mais para uma fábrica, né? Eu fazendo uma brincadeira chamei de um pedretec. Exatamente. Esse termo é bom. Tem que dar uma digitalizada, né? Isso acontece também na arquitetura, na engenharia. É curioso entender que também tem uma questão de aceitação e uma questão também de curva, né, do mercado. Porque o mercado começa a comprar, começa a entender. E tem uma coisa muito bacana, pessoal, que eu percebi nesses produtos, é que ele tem uma identidade muito clara de que foi impresso em 3D. Ele tem uma marca, que é justamente a questão das camadas, né? Perfeito. Aquelas camadas hoje, quais são as espessuras? Como é que funciona? Não tem regra hoje. Depende de projeto a projeto, depende de como for desenhado o modelo. Então, existem algumas limitações, então eu não posso passar de uma certa espessura, né, de uma certa altura da camada, do layer, porque eu posso ter problema entre soldas, entre as camadas. A largura também está muito associada ao dimensionamento estrutural daquela parede, né? Então a largura e a altura não tem números fixos, mágicos, mas eles estão relacionados principalmente ao empilhamento, porque a gente olha, parece muito simples também, mas os layers têm que ser suficientemente, eles têm que ser aderidos, né? Vamos dizer assim, entre uma camada e outra precisa ter uma aderência mecânica, as argamassas precisam ser fundidas uma na outra, então a argamassa não pode ser nem muito molenga, vamos dizer assim, nem muito rígida para não dar solda fria também. Para dar uma pega, né? Exatamente. Então, os materiais, importante salientar, acho que nesse podcast aqui também, que os materiais usados em impressão são materiais específicos também, certo? Os microconcretos hoje estão sendo desenhados também argamassas específicas para impressão 3D. Deve ter o seu traço específico também, exatamente, né? Com seus aditivos corretos para que dê bombeabilidade, ao mesmo tempo consiga fazer impressão, ao mesmo tempo seque e dê a resistência adequada para aquela parede. Tem um pouco de expertise também por trás da formulação também. Não é uma argamassa virada em obra que a gente vai conseguir imprimir. Sabe? Uma curiosidade, Otto, você sabe me dizer hoje, tem questões de uso disso com armação? Porque até então, eu tava vendo mais aquelas questões de... O cara tava imprimindo uma peça de uma parede e ela fica oca dentro, justamente que essa é uma das grandes vantagens também, não ter tanto consumo de material, né? Tanta matéria-prima, mas também permite que você passe as infras ali dentro com muita facilidade. E eu vi alguns casos que os caras colocavam pilaretes de madeira, né? Para poder fazer uma cobertura, um fechamento meio que dá para juntar com outros sistemas, né? Mas eu nunca vi nenhum ainda com armação, então eu tenho essa curiosidade. A armação tá, assim, eles optam por a mínima possível a utilização de aço nessas estruturas. Tem, às vezes, a colocação, dependendo do espaçamento entre os layers, entre as paredes, a interna e a externa, a necessidade de colocar pequenos arames, né? Pequenos ferrinhos para fazer somente uma fixação de estabilização, um travamento, legal, obrigado mas não é obrigatório. Você me fez um comentário que me fez lembrar uma observação interessante. Nós enxergamos também no começo, né? No começo que eu digo aí, aos 4 anos atrás, quando a gente começou a escutar, pensávamos que a impressão 3D ia ser completa mesmo, né? E hoje já está chegando a ser um consenso quase de todos, assim, não vou generalizar, né? Mas a construção com a impressão 3D vai ser sempre um híbrido. Então, essa sua fala foi muito interessante. Eu misturar sistemas construtivos é algo saudável nesse ramo também, né? Então, eu imprimo a parte da alvenaria, mas em algum pedaço que eu não queira aquele tipo de layer aparente, eu posso fazer uma construção, uma parede de concreto, um pré-fabricado. Então, misturar sistemas para que a construção no final seja mais inteligente possível. Outra observação que eu queria, acho que é interessante para todos, né? Realmente é característico da impressão hoje em dia aquele formato onde fica todos os layers, né? As barriguinhas, que é o formato, mas já existem modelos de cabeçote de impressoras que podem alisar, fazer o alisamento daquela... É mesmo? Já tem impressoras de alguns fabricantes que já fazem esse alisamento e já tem também a gente mesmo na MTech já está trabalhando em soluções para o próprio robô que faz a impressão fazer a parte de regularização interna, por exemplo. Louco. Fazer o spray, né? Fazer a projeção da argamassa internamente ou da massa corrida, para fazer no mínimo na parte interna que não queira ter aquele efeito, tem um efeito de acabamento convencional, sabe? Eu faria como se fosse um chapisco em um box. Perfeito, né? É isso aí. Para justamente depois ele já ficar
ficar lisinho. Fazer um acabamento, pôr um revestimento, ou dar acabamento mesmo, uma massa corrida, um gesso. Então, porque agora tá tudo muito bonito, mas talvez isso enjoe no futuro, esse visual, né? Mas acho que eu particularmente achei muito bonito particular, mesmo. Assim, algo que, por exemplo, quem gosta muito de concreto aparente, uma coisa mais visual, quando olha aquilo ali e fala, isso aqui é uma obra-prima, é uma casa impressa, mas você tá morando dentro de uma obra-prima, né? Então eu acho isso, para quem quer ter um produto muito diferenciado, a impressão de casas é interessantíssima. Essas figuras que a gente vai deixar aí para vocês verem, todos os projetos reais, todos eles são muito bonitos, visualmente realmente chamam muita atenção. Eu vejo, né, assim que vocês também observarem, realmente os projetos ficam diferenciados hoje com essa tecnologia de impressão, né? Ficam visualmente característicos, né? Isso que eu queria dizer, né? É fácil reconhecer uma casa que foi impressa, justamente pelo visual. Né? Mas eu também acredito que nem você falou, você troca o bico, você vai tendo também níveis de acabamento, pigmentação, de repente coloração. Acho que tudo isso daí depois vai ser não é uma inovação, já é uma evolução do que foi dessa inovação, né? Tem, exato. Eu também enxergo dessa forma. De curiosidade, aqui no Brasil, não vamos nem falar fora, já tem muita universidade já também fazendo estudos muito interessantes de utilização de outros tipos de material, não só os cimentícios convencionais, material de rejeito. Então isso também vai abrir bastante as portas para muitas soluções ambientalmente corretas aí, né, de reciclagem e tudo mais. E é o que você falou, fazer uma impressão pigmentada, com uma certa característica, né? Isso tudo tá mais no material, porque a máquina, a impressora é a mesma, só vai mudar o tipo, gosto de falar, o tipo da tinta, né? O tipo do filamento. Então, existem essas possibilidades também que estão bem promissoras aí no mercado, sabe? E eu não vejo muita coisa de mudança também no futuro, e as empresas de revestimento têm que ficar atento com relação a que se isso virar uma tendência, você vai ter que pensar até em formas de como que você vai trabalhar com essa metodologia, né? O cerâmico, como é que ele vai ser no futuro, como é que vai ser no futuro até aquele piso monolítico, porque tudo agora passa a ser possível, vamos dizer assim, né? Uma curiosidade que eu tenho, Otto, dentro desse universo, quando a gente fala a gente falou de mão de obra, qual que é a limitação com relação à resistência da casa? Quando a gente fala assim, eu posso fazer até que pé direito da casa, que eu acho que todo arquiteto deve estar curioso ali, e engenheiro, e também até quantos andares eu consigo fazer com essa casa? Legal. Aqui no Brasil, os projetos que nós temos atualmente são todas casas térreas, mas a gente já tem produto argamassa e microconcreto com resistências de 30 MPa facilmente, então essas paredes são literalmente, realmente paredes de concreto. Não foi nesse processo construtivo atual da impressão 3D, ainda não tem a Datec ainda, isso está em processo também de validação e tudo mais. Mas a gente sabe de projetos fora também, que a gente vai compartilhar com vocês algumas figuras. Já sobrado, ou 3 pavimentos já foram feitos lá fora. Pés direitos grandes, sabe? Então, de grandes obras, de data centers e tudo mais. Então, não é essa limitação. Hoje, a nossa limitação mais aqui é de know-how mesmo, de ir absorvendo o que já foi feito lá fora e de pegar empresas para construir literalmente com a impressão 3D, né? Ainda existem poucas impressoras funcionando aqui no Brasil e assim que o mercado for confiando na tecnologia e for quebrando essa resistência tecnológica, com certeza a gente vai começar a ver empreendimentos com pés direitos maiores ou sobrados, né? Essa é a minha visão do assunto, sabe? Então hoje a limitação que eu não vi ainda nenhum prédio impresso, mas já sobrados de 2, 3 pavimentos já tem feitos. Não aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Não, também deve ter alguns outros desafios, né? Eu acho que o que vai ser possível, por isso que eu perguntei da armação. Putz, o cara quer imprimir uma escada, porque a escada sempre foi um ícone da casa, né? De repente, dependendo da casa, tem algumas escadas que eu adoro. Exato. Que hoje eu vejo com uma facilidade. Por exemplo, tem uma escada que eu adoro do do Rio de Janeiro, do Afonso Reid, que é Nossa, você vê aquilo ali, você fala, como os caras construíram isso aqui? Uma obra de arte, né? É uma obra de arte. A do Niemeyer também, em Brasília. Tem da Lina Bobardi também, que foi feito, se não me engano, em Salvador. Então, assim, em madeira. Então, a gente sabe que, assim, começa a tornar possível o impossível, né? Exato. Só que de uma forma que eu queria até entender agora, é assim, o arquiteto que trabalha ali com BIM, o engenheiro que trabalha com BIM, que ele usa software de modelagem 3D, a gente até estava conversando isso nos bastidores, né? Pro cara, basicamente, vai ser uma extensão do que ele já tem, né?
Exato, porque quando a gente fala nessas impressoras, quem está comandando elas é um software, basicamente o pessoal no mercado chama de fatiador, que ela pega esses modelos feitos no BIM, né, e basicamente vai somente transformar aquilo em layers para a impressora ler em coordenadas e imprimir a casa. Então, é meio que mandatório para a alimentação dessas máquinas de impressão os sistemas, os modelos, seja BIM, Revit, né? Então, vai ter que ser obrigatório, não tem como fazer a impressão sem colocar o modelo no programa da impressora, né? Então, nesse sentido, eu vejo conexão total. Na verdade, é uma extensão do outro, é a tecnologia puxando tecnologia, né? Então, eu já nasço com o projeto num BIM todo e aí eu só transfiro ele para a impressora para execução. Né? Bacana. É porque já vem um monte de coisa na minha cabeça aqui. Imagino. Porque a gente já usa para impressão 3D em escala reduzida, que nem eu falei, só que na escala reduzida a gente tem um desafio, porque às vezes você está fazendo elementos que tem muito detalhe, aí quando você vai reduzir como se fosse pixels, né? Você reduz, aquelas informações elas não vão ser possíveis de serem impressas. Agora a gente tá falando aqui de uma impressão na 1 para 1, né? Numa escala real, né? Exato. A dúvida que eu tenho é, vamos supor que eu faço uma casa térrea, claro, o radier tem que estar lá, pessoal, você não vai imprimir o radier ainda, mas assim, a pessoa vai fazer a alocação para obra. Tem um robozinho que é, depois eu vou te passar, que é um robô que você pega os modelos, tá bom. ele faz a marcação na obra e ele vai desenhando. Ele só faz a marcação no chão. Ele imprime do BIM e do CAD. E aí o cara vem com a peça do pré-fabricado e vem instalando. Ele faz o gabarito desenhado em cima do radier. Minha pergunta é, para o arquiteto que fala, pô, quero contratar esse serviço, eu quero trabalhar com isso, o que primeiro ele precisa ter para ter um orçamento, que eu acho que é importante a gente entender para ele poder, olha, que insumo você precisa para poder precificar para ele. E segundo, ele vai imprimir isso direto lá na obra, vai imprimir numa fábrica e vai montar na obra. Tem essas duas dúvidas aí. Nossa, são ótimas. Você tá afiado. Tô afiado. Não, mas que legal. Não, porque eu acho que vai cobrir, vai dar uma boa noção para todos mesmo. Bom, primeiro só situar, né? Acho que tá claro para todo mundo, mas a MTech é uma empresa dos equipamentos. Então, no fundo, a gente não vai gerar orçamento de construção, porque a gente não é uma construtora. Mas nós temos já os clientes que estão habilitados e já possuem os equipamentos que estão construindo para o mercado. Então, isso é um ponto. O segundo ponto que eu queria comentar, até antes de responder a sua questão 2, é a questão de usar esses equipamentos, essas impressoras, elas também podem fazer o sistema de coordenada, né? Como se fosse a topografia da obra. Então, como é um sistema cartesiano, né? X, Y, né? Se eu for uma pórtico, X, Y, Z, então eu, com o desenho carregado no programa, eu também não preciso de ninguém para marcar os pontos. A própria máquina marca os pontos, os cômodos e mais, né? Numa obra que a gente fez em Caxias do Sul, junto com o pessoal da 3D Printec, foi cavado os baldrames, né? Com uma mini escavadeirinha, e depois a própria máquina fez o enchimento dos baldrames. O próprio robô, porque ele leu as coordenadas e ele já seguiu todo o baldrame. Então, naquele projeto específico, nem foi feito um radier todo, foi feito só o baldrame. E ele foi imprimindo junto com o baldrame já as avedações? Ele encheu os baldrame primeiro, aí fez o baldrame regularizado, depois ele imprimiu as paredes. Mas o enchimento dos baldrames foi feito com o próprio microconcreto da impressora, né? Bacana. Então é uma coisa também que pode ser feita, né? E aí eu me perdi na segunda pergunta. Na segunda pergunta era sobre o arquiteto, ele quer fazer isso e locar na obra ali. Ele vai contratar essa construtora, legal. Né? Isso. Para ele entender o insumo que ele precisa fornecer para a construtora poder, primeiro, precificar. Então ele manda o que é um PDF, ele manda um DWG, um IFC, um Revit para a construtora. Isso. Aí a construtora faz o orçamento, mas Perfeito. Aí toda a construção com os dois funcionários e a máquina. Leva a impressora. Então tem os dois... Legal, eu lembrei da pergunta, obrigado. Ponto importante que seria, assim, importante não, mas para comentar aqui, tem as duas modalidades de negócios existem e são funcionais. Então o que é isso? Eu posso ter as empresas, as construtoras que vão fazer a obra impressa num galpão, que a gente chama de off-site, né, fora do canteiro de obra, e imprimo lá os módulos, os pedaços da casa e transporto até o canteiro e monto ela como se fosse um Lego, né, um painelizado, e vou ter a situação e a possibilidade de empresas que vão levar a impressora para o canteiro e vão imprimir on-site, vão fazer tudo lá na obra, tá? Hoje, qual que é uma curiosidade, dentro dessa sua resposta, qual que é a proporção que está tendo de comportamento do mercado? Aqui no Brasil, as 3, 4 empresas que existem, 2 fazem on-site e 2 fazem off-site. 50-50. A gente tá hoje a fotografia é 50-50. Então tem muitas universidades pesquisando, mas hoje quem
quem está no mercado está fazendo, parte faz off-site, eu conheço também, temos clientes que fazem on-site, fazem no galpão, e aí se dedicam a fazer casas muito, inclusive muito bem feitas e muito interessantes os designs e transportam para a obra, como tem a impressora que vai direto e já constrói a casa como um todo, tá? Temos as duas situações aqui, é muito interessante, a gente está bem híbrido aqui, tá? Nesse sentido. Bacana. Então o cara manda lá o projeto para a construtora, ela vai fazer esse orçamento. Tem umas questões, porque assim, eu, arquiteto, tenho que ter alguma atenção também na hora de fazer esse tipo de projeto. Senão o cara, eu vou usar uma alvenaria de 14 e vou desenhar. Não, né? Ele tem que ter. Existe hoje algum treinamento no Brasil ou alguma orientação técnica para que o pessoal possa fazer? Não sei se tem algum curso de como fazer projetos para impressão de casas 3D, porque tem as suas restrições. E se o cara não faz aquele projeto, é igual o projeto que eu estudei de você pega isopor e faz casa de isopor, você tem toda uma você já tem que prever os buracos e tudo mais, porque vai ser tudo armado de uma única forma, né? Vai ser projetado ali. Então, se o cara não sabe disso, ele viaja na maionese e faz um projeto que muitas vezes vai ter que ser feito uma reengenharia daquele projeto, porque não é possível construir daquele jeito. Porque eu sei que tem, lá na feira eu pude ver esquadrias específicas para trabalhar com isso, porque não é qualquer esquadria que vai fazer um bom acabamento da parte de caixilho, porta, janela, etc. Então, como que o arquiteto ou o designer ou o engenheiro, se ele quiser trabalhar com essa tecnologia, o que ele tem que ter de conhecimento para ele poder fazer esse tipo de projeto? Tem alguma empresa que você recomenda? Tem algum lugar que ele pode buscar esse conhecimento para ele desenvolver esses tipos de projeto? Júlio, eu acho que é uma lacuna que existe. Eu acho que no futuro vai ser você que vai tampar essa lacuna, sendo bem sincero. Mas não tem. Hoje tá todo mundo muito focado na parte de processo e o pessoal esquece realmente que precisa ter essa interface. Hoje não tem curso específico para isso. Pelo menos aqui no Brasil eu desconheço. Eu acho que não teria tanta restrição assim, mas eu acho que poderia mostrar para a arquitetura as possibilidades que esse sistema pode agregar, né? Então eu acho que isso vai estar faltando. Né? Mesmo esses 4, 5 projetos que já estão rodando aí no Brasil, tem um em Franca agora acontecendo, uma casa térrea de 140 metros quadrados, você percebe ainda que a arquitetura ainda se baseia muito pelo convencional, todos os cômodos muito quadradinho, não tem nada... Não se soltou ali. Não se soltou ainda, né? Só tá querendo mudar a construção convencional por uma impressa. Então, nesse sentido, eu acho que os softwares aliado a um treinamento poderia pôr um pouco mais de variáveis, né? E podia dar um pouco mais de atributos e recursos para os arquitetos, dizendo assim, com uma impressora você pode ir um pouquinho mais além, né? Esse é o meu ponto de vista, sabe? Não é minha área, né? Eu não sou arquiteto de formação, mas eu entendo que realmente tem mais a ser explorado do que hoje. Hoje eu entendo que está muito ainda as peças estão separadas, infelizmente, tá? Não dá para dizer que está tudo muito integradinho, existe um curso que ensina isso, não existe, não tem. Mesmo no que você falou, a esquadria tem que ser especial, o tipo do telhado, as empresas vão, assim que essa tecnologia vai crescendo, né? Acho que isso é muito comum, vai ganhando mercado, as próprias empresas do ramo vão se especializando também naquele sistema construtivo, né? Sim, porque aí começa a entrar BNT, exato. Né? Não, agora tem que criar norma para isso. Tem trinca, não tem, como é que tá a patologia? Isso. Eu pergunto tudo isso porque a gente sabe. A DATEC, certo? Que é uma documentação importante para ter financiamento depois de sistemas bancários, então isso tá tudo em aberto ainda, tá em aberto. Tem que ser realista. Eu digo até mais, que nem você falou, a gente tá tendo casos aqui que tá sendo construído, só que ainda o pessoal tá indo mais pé no chão. Mas eu entendo que, falando como arquiteto agora, é assim, eu acredito que vai ter uma transformação até de linguagem, porque o pessoal vai começar a fazer algumas coisas que antes o cara falava, isso aqui não dá pra construir. Exato. Então o cara vai fazer umas paredes curvas, vai fazer ondulada, dupla curvatura, coisas que antigamente ele não fazia, porque tinha a questão humana mesmo. Ele não falar, não posso ser Zaha Hadid, eu não posso ser outros arquitetos, porque vai ser muito difícil de fazer isso ser construído, né? Então eu acho que isso surge aí, pessoal, uma oportunidade para quem tem interesse em se especializar. Com certeza. Né? E também vai ser um grande diferencial para quem... Pô, imagina você apresentar isso para um cliente, nenhum concorrente seu basicamente no mercado trabalha com casa impressa em 3D. Né? Então acho que acaba surgindo uma grande possibilidade de mercado. A gente já comentou isso aqui, não vou ser redundante, mas realmente eu entendo que a arquitetura, a hora que ela entender que esse sistema construtivo de impressão pode ser até feito de forma híbrida,
com a construção convencional ou com outros sistemas construtivos, vamos ter projetos assim lindos, inovadores e lindos. A gente já vê fotos de coisas que estão sendo feitas lá fora que você fala assim, uau! E não tem nada. Ele fez um detalhe numa parede, é uma coluna diferente, é um vaso estilizado, sabe? É mais da criatividade, que isso que a arquitetura faz, né? Ser criativa na hora do projeto, né? Então... tudo se torna possível, né? Eu já tô viajando aqui, a minha cabeça já legal. tá 10 anos assim na frente, assim. Fico imaginando o cara fazendo uma parede, que faz uma bancada, que vira um pilar. Então, assim, tudo se torna possível, né? É aquilo que eu falei, fica aquelas coisas feitas por inteligência artificial, aquelas imagens que são super ultra realistas num nível muito cyberpunk, sabe? Uma coisa futurista. Agora vai ser algo muito mais possível, né? E aí eu tenho uma pimenta aí pra gente colocar nisso aí. Vamos lá, claro, vamos. Um ponto é custo. Porque eu acho que essa deve ser uma dúvida que todo mundo tá escutando ali. É mais caro trabalhar assim? É proporcional? Porque, pô, eu tô tirando mão de obra, eu não tô tendo tanta ferragem. Enfim, eu acho que limpeza, né, do terreno tem os benefícios, velocidade. Então, queria que você comentasse um pouquinho, porque eu acho que é uma grande dúvida de todo mundo ali. Legal. O que a gente aprendeu nos casos que a gente já fez e estamos acompanhando aí, o custo, claro, não é nada milagroso, né? No sentido assim, o processo é mais rápido, isso indiscutivelmente é. Então, imprimir é muito mais rápido do que colocar tijolinho por tijolinho em cima. Vão ter menos desperdício também, é fato. Talvez menos mão de obra também, é fato. A única coisa é que, claro, o material a ser utilizado, esse microconcreto, essa argamassa, tem um custo, né? O investimento inicial também, comprar a impressora é um investimento que precisa ser amortizado não numa obra, precisa ser amortizado num prazo normal de 5, 10 anos. Então, nos projetos que a gente tocou, quando você compara o tijolo com as argamassas de assentamento, o reboco interno, externo, ela acabada versus uma parede de impressão, são custos muito similares. A hora varia um pouquinho para cima, a hora varia um pouquinho mais para baixo, só que a velocidade é muito expressiva, né? Numa tradicional você vai levar, sei lá, 3, 4 meses para levantar um certo tipo de casa. Numa impressão 3D você pode levantar a mesma casa de 60 metros quadrados em uma semana, impressa, né? A parte de alvenaria, não estou dizendo sem cobrir nada, né? Então a velocidade eu acho que é um bom chamariz, essa questão de design, né, de formas, e eu acho que uma que a gente tem que salientar, e não é uma crítica de forma construtiva, é a impressora realmente tem uma precisão muito melhor do que a construção feita por uma pessoa de forma artesanal. A construção hoje no Brasil é artesanal, né? Ou construção civil em geral é muito artesanal. Se não for nada de concreto, aquelas pré-fabricadas, né? Se for no bloco, no tijolo, é muito convencional, muito, muito artesanal. Então, a hora que a gente fala que a parede da impressora vai fazer X metros, é X metros reta, no prumo, né? Não tem desvio, vai ter milímetros de desvio. Coisa que na construção convencional também é um pouco duvidoso, né? Nem sempre sai do jeito que a gente imagina. Então, esses são os ganhos. A fotografia que eu posso dizer assim que eu vejo os custos estão muito, muito parelhos. Tá? Não é nem mágico, vou metade do preço, e não é o dobro também mais, que eu acho que no começo estava numa resistência muito grande, é bom, é legal, mas custa muito caro. Hoje que a gente já se equalizou, e eu vejo com bons olhos, se já custa a mesma coisa de uma convencional, mas com muito mais recurso e com menor prazo, já é uma grande vantagem, sabe? É que tudo a gente tem que colocar no papel, né? Porque assim, eu vou dar um exemplo, a gente trabalhou naquela obra, eu estava comentando com você, da Matarazzo, que é as lianas, que são cipós de concreto. Pô, na época foi feito isso aí, foi feito em BIM, foi produzida do BIM, depois a Stone foi lá e produziu toda a parte com concreto internacional, da Itália, se eu não me engano, que é o ductal. Contrataram artesão, foi um processo muito incrível. Quando a gente fala de construção civil, foi realmente algo, para quem não conhece, dá uma olhada nas lianas da Matarazzo. A SPBIM pôde contribuir lá com o projeto do Hitchot, que é um projeto internacional. Na época a gente não tinha essa facilidade, eu tô falando em 2019 mais ou menos, de ter já imprimindo isso, né? A gente poderia fazer a prototipagem numa escala menor da maquete para entender, até porque a gente tinha que modelar, para você ter uma noção, o nível das formas, quando a gente ia modelando o cipó, imagina um concreto um cipó em formato concreto em formato de cipó. E aí ele tem que ter as ranhuras, e aí eu tinha que ter um braço que não podia bater em outro braço. Então a gente começa a compatibilização lá usando Grasshopper, usando Dynamo, usando softwares de programação, e a gente recebeu um conteúdo riquíssimo de fora com todos esses cálculos de cargas, né? Então assim,
foi um trabalho muito bom entre o Brasil e a França Que ali na legal. época que a gente pôde trabalhar. E aí desenvolveu, fizemos a compatibilização, acompanhamos a obra, fizemos até o escaneamento das lajes, os inserts para poder encaixar, prototipamos tudo em 3D antes de executar. Tá bom. E para diminuir, claro, todo tipo de problemas que poderiam vir na obra. Uhum. Isso eu tô falando um tempo atrás, e hoje eu já, você vindo aqui, vamos dizer assim, com esse conteúdo que eu já tive a oportunidade de participar, eu falo, putz, eu teria feito diferente no sentido que você economiza também material para não ter que ficar imprimindo dentro, porque lá ele era todinho rígido, né? Era sólido, né? Ele Maciço, é sólido, né? sólido, isso. Então, assim, tem um custo alto de material também. Mas lá teve um uso muito bacana que foi para questões de fachada. Não era uma questão estrutural Sim. e nem de vidro, era uma questão realmente de forma e tudo mais para fachada. Então lá, para quem não conhece, é uma grande floresta, né? Tem Legal. grandes projetos de grandes escritórios pelo mundo ali e a gente teve a oportunidade de participar desse projeto e pra gente foi uma honra, foi algo muito bacana. E eu sempre gostei muito dessa arquitetura orgânica, sabe? Então isso legal. sempre me encantou. Putz, e aí eu tenho uma pergunta. Dentro disso, Claro. eu entendo que até os softwares que vão ter que mudar, porque eu tenho que ter softwares de cálculo aerodinâmico. Aí a gente já começa a entrar bastante na mecânica, bastante estrutural, né? Estrutural, a parte, por exemplo, de carros, eu fico imaginando, navios. Então a gente começa a entrar num ponto que o BIM ou qualquer outro software de cálculo de informação, com informação, você pode modelar. Mas quem diz que aquilo vai ficar de pé? Porque é algo que hoje a gente tem algumas brigas que o pessoal às vezes fantasia no projeto. E a gente trabalha muito com o desenvolvimento para obra. Olha, o que BIM tem que virar obra. Aqui a gente fala isso aqui, ó, BIM tem que virar obra, não é BIM tem que virar maquete bonita. Então a gente se preocupa muito em ser algo execuível, né? Então eu queria entender quais vão ser os desafios, né, em relação a softwares, porque a gente já tem agora a ferramenta, o equipamento que produz isso. Você coloca lá, eu já sei porque eu lido com impressão menor, mas na hora que você vai imprimindo tem o fator gravidade. Se o cara não sabe, você tem até aquela estrutura que eles vão criando, já viu, né? Na impressão de plástico, aí ela vai começando a imprimir ali no PLA, no ABS, e ela vai criando uma estrutura de andaime paralelo, e depois você só tira assim, e ele mantém a forma da peça, né? E eu fico pensando, cara, como que vai ser isso? Porque aí a gente já consegue fazer a tampa, né? Porque hoje é vertical, né? E a gente já consegue fazer a tampa. Aí já é tudo impresso, entendeu? Aí não tem mais nenhum... O híbrido vai diminuindo, né? Sim. Me veio você foi falando, a sua pergunta é muito interessante. Você sabe que no começo, eu falo no começo, desde que eu comecei a acompanhar isso fora do Brasil, quando não estava aqui, você via muitos projetos lá fora, na Europa, na França. Os primeiros projetos não foram de fazer casa com impressora. Eles começaram a trabalhar com pontes, por exemplo, pequenas pontes, passarelas, e interessante que toda a metodologia era parecida com o que você falou, né? Claro, o BIM agora é muito mais robusto, mas eles faziam tudo em CAD, né? Desenhavam, depois levavam isso para um CAI, um software de auxílio à engenharia, para calcular os esforços dimensionais, para ver se as cargas previstas naquela passarela ou naquela ponte suportariam ela impressa, né? Suportaria aquela carga, e aí depois transcrevia isso ou levava isso para o CAM, que é o software para manufatura, que é o que o robô fazia. Então não mudou muito essa lógica. Antes, qual é a sopa de letrinha, para quem está escutando? o CAD, né? É desenho auxiliado por computador. Isso. Aí o CAI é o computador auxiliando a engenharia, né? E o CAM é o computador auxiliando a manufatura. Olha né? só, hein? E essa sopa de letrinha, mas ela funciona, né? Então, isso que você falou é muito interessante. Em formas mais complexas, não para fazer uma parede simples, ou que ela tenha um pouco de curva e tal, mas sabendo a resistência mecânica do material, os cálculos de esforços de engenharia são mais simples, mas quando eu vou para objetos mais complexos, colunas ou pilares que vão ter funções estruturais, vai ter que ser feita uma análise de CAI também, né? A engenharia, o computador simulando os esforços naquela peça para ver se aquela peça suporta ou não. Então isso já é feito, viu, Júlio? E no final, né, o que a gente sempre fala, o programa fatiador, cada um dá um nome, mas esses programas das impressoras são programas de manufatura, né? É igual como se fosse um torno CNC, uma fresa. Ela segue um sistema de coordenada lá, uma linguagem de G, e aí ela sai imprimindo, sabe? Então, eu vejo dessa forma. Daí que vem o G-Code, né? Daí que vem o G-Code, exatamente. Mas o princípio é o mesmo. Eu só estou mudando, no caso aqui da construção civil, entendam também que a mudança drástica está no material e no sistema de mistura e bombeamento. Os braços robóticos, a robótica sempre existiu, certo? Braço de robô sempre existiu para outras aplicações. Né? Eu comentei no comecinho
do podcast na indústria automobilística que eu tive a oportunidade de trabalhar, você vai numa montadora de carro, só tem robô. Então, a única coisa que a construção civil fez agora, pegou esses robôs e estão usando eles para imprimir concreto, né? Mas a robótica é a mesma para todo mundo, sabe? Então, é legal, é muito interessante essa visão. Então, é bom todo mundo entender isso, né? Os softwares vão ser, na verdade, indispensáveis nesse processo. Não, também, né? E entra muito uma questão aí que vem agora na minha cabeça, porque na época quando eu estudei, tem um arquiteto que eu admiro muito, que é o Frank Gehry. Tá Frank bom, Gehry já escutei, já. é um grande arquiteto e ele sabe, ele trabalha muito com forma. E na época ele desenvolveu uma das ferramentas e desenvolveu uma empresa, porque não tinha softwares CAD ou BIM que desenvolvessem para soluções de manufatura. Perfeito. E as obras dele é assim, você olha tudo, o Museu de Guggenheim, é tudo obra que é uma obra-prima em escala 1 para 1, né? Então, assim, e uma das coisas que o Frank Gehry começa a desenvolver um software justamente porque não tinha no mercado, né? Pelo menos isso que a gente pesquisa na internet. Então, ele cria a Gehry Technologies, né? E aí ele começa a desenvolver esses softwares justamente focado na engenharia, uma parte dele conseguir fazer as formas, as curvas, e aí ele começa depois tem a questão da produção dessas peças, né? E aí é onde entra um ponto muito bacana, que é assim, cara, vai mudar muito a materialidade, porque hoje a gente tá falando desses bicos de extrusor, porque assim, já tem a tecnologia, na minha opinião, eu não sei qual que é a parte mais cara do equipamento. O bico. Geralmente a gente tem trocas de bico até numa impressora, né? Então você vai usar um bico para um determinado material, para outro material. Então eu entendo que hoje se imprime concreto. Amanhã eu quero imprimir em argila, quero imprimir qualquer outro o material a matéria-prima da região, que é isso que a gente também, o arquiteto também trabalha bastante para utilizar a matéria-prima da região. Mas eu digo até porque ele está imprimindo ali o concreto, de repente ele fala, cara, quer saber, agora eu quero imprimir algo para dar uma opacidade, ou ficar um pouco translúcido, então eu vou imprimir aqui uma parte com plástico, e aí eu continuo com uma parte metálica, e eu volto pro concreto, né? Então, assim, eu acredito, né, daqui a alguns anos aí o Otto volta nesse podcast aqui, e a gente vai estar falando sobre isso, porque eu tenho certeza que isso aí vai mudar muito o mercado como um todo. E aí isso aí quando isso aí começa a ir para a parte de fabricante também, isso vai mudar muito, né? A parte de esquadria, a parte de tudo que compõe uma casa ali. Imagina você imprimir daqui a pouco tudo que tem numa casa, né? As bancadas, né? E uma observação, né, Júlio, do que você falou, achei interessante e lembrei de um comentário que eu acho que é legal para todo mundo escutar assim e ver. Acho que eu até fiz o comentário do robô e a complexidade hoje desse processo produtivo na construção civil, porque a argamassa, né, ou esse microconcreto, ele tem um tempo de pega rápido, certo? É diferente do filamento, vamos pegar, né, para quem não conhece também, mas quando você pega uma impressora de polímero e o filamento, ele tá lá rígido e eu só derreto ele no cabeçote quando eu vou imprimir e pronto. Sim. Nesse da construção civil, o fato da argamassa estar fresca, o concreto estar fresco, ela tem um lifetime lá, né? Ela tem um tempo que eu tenho que aplicar ela de forma consistente, na mesma quantidade. Então, hoje, a gente está simplificando demais, porque eu gosto também de simplificar bem os processos, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas hoje um pouco do know-how, né, da tecnologia de impressão 3D está em fazer com que essas máquinas se conversem, né? Então, quando o sistema de mistura e bombeamento conversa com o sistema robótico e sincroniza essa operação junto com o software de CAM, né, o fatiador, e faz com que a forma siga. Esse é o conjunto, sabe? Porque para as pessoas também terem a realidade do que acontece na prática no processo é justamente isso. Então essa fusão de tudo isso faz com que haja o sucesso. E eu também concordo com você que vai ter essa possibilidade de mesclar materiais e ter materiais diferentes. Nós acreditamos nisso também na empresa, sabe? E a gente começou com um material cimentício. Eu até fiz um comentário que eu vejo aqui no Brasil, muitas universidades buscando materiais alternativos, e isso vai ser bom para todo mundo, né? Nesse sentido, né? E quando a gente traz muito essa parte do quanto a produção, a indústria pode agregar para a construção civil, é uma loucura, né? Porque assim, tem eu gosto muito daquele passando grandes construções, megas construções, passa tipo acho que era no NetGeo, algumas coisas assim, se eu não me engano. E aí tinha um episódio que o cara fala de fachada, pavilhões, né? E aí tem um jovem arquiteto que ele vai lá, ele, acho que se não me engano é no Japão, preciso confirmar, mas o que eles faziam? Ele pegou toda a identidade de uma nação ali, de um outro país que ele estava, e aí ele teve uma ideia de fazer uma fachada que iluminasse, chamasse a atenção na cidade e tudo mais. Formato de colmeia. E ele cria um negócio chamado Polybrick. E aí o que ele faz? Ele tem todo um contexto ali da história, ele pega todos esses resíduos, aí mostra indo pra fábrica, derretendo, mostra todo um processo de reciclagem
E aí ele mostra ele modelando no software. Aí ele leva pra extrusora, faz um modelo de exemplo, parece uma garrafinha assim de Gatorade. Sim. Se você olhar assim, é igualzinho uma garrafinha de Gatorade. E um encaixa no outro, assim como se fosse uma colmeia. E aí ele prova, começa a vir resistência e tudo, eles pulam em cima da fachada e tudo mais. Cara, aquilo quando eu vi, e outra, ele é desmontável, aquilo. Então ele cria um pavilhão que pode ser indo montando em diversos lugares. Então, Legal. olha o impacto, isso eu tô falando de uma coisa de mais de 10 anos, se não me engano, viu? Mais de 10 anos. E eu não tinha essa ideia do quão a parte de indústria ela pode agregar quando a gente fala também de reaproveitamento dos materiais. Por isso que eu comentei a questão do material, porque eu falo, ó, é o futuro. A gente tá vivendo cada dia mais com menos recurso. Então, reaproveitar esses recursos para fazer a própria construção civil é incrível, né? Não, os conceitos produtivos aí de processo, a gente falou várias vezes essa palavra, mas realmente entender que a impressora no canteiro de obra, ou seja, no galpão, ela vai funcionar como uma fábrica. É isso, é disruptura total, é quebra de paradigma na construção civil. A construção civil tem dificuldade de entender construção industrializada, certo? Repetibilidade, né? Numa máquina dessa você pode construir 100 mil casas iguais, certo? Você sai fazendo ela e ela fica produzindo aquilo como produz carro, como produz bicicleta. Isso é diferente, né? A gente às vezes trata muito a construção civil de forma artesanal. Eu acabei comentando isso, já está redundante, mas cada obra é de um jeito, a cada casa sai, mesmo que são casas iguais, elas vão sair diferentes, por N motivos. A né? gente sabe disso porque a gente pega os laser scanner, vai fazer o levantamento, aí você fala, minha obra é igual. Cara, as únicas obras que a gente vê igual realmente é metálica e pré-fabricado. Exato. É o S-Build, né? Todo mundo fala de S-Build. Na impressão 3D, o S-Build não existe, certo? Porque o que você pôs no programa, né? O que você projetou no Revit vai sair na impresso, né? Então isso é muito interessante também, né? Tem os lados muito positivos nesse sentido de processo, sabe? Mas ao mesmo tempo tem a parte difícil de convencimento do mercado entender essas vantagens, né? Eu acredito que quanto mais vai tendo, eu digo vizinhas que eu falo, que é quanto mais pessoas estão fazendo, quantos mais projetos tiverem, mais gente vão ver, exatamente. A fomentação da educação é importante, você falou das universidades. É importante também, por exemplo, vamos construir um museu, vamos construir uma escola. E aí começa a incentivar também, né? Eu acho que existe uma questão do time com a tecnologia. Por isso que eu falei, eu acredito muito na educação. Então eu falo assim, se não tiver gente treinando, educando, você não fomenta o mercado a usar esse tipo de recurso. Então... É isso aí. Quanto mais obra icônica que tiver, mais. E é o que fizeram muito bem na Europa. Tem uns projetos muito famosos, que na verdade são prédios, a biblioteca na Alemanha. Então são situações que eles criam justamente para fomentar mais o design, né? O design, exatamente. Legal. E uma dúvida, eu tô cheio das dúvidas, né? Não, é assim que é bom, pô. Eu aproveito o assunto deve estar interessante. Não. E antes disso, pessoal que tá escutando o podcast, 5 estrelas no podcast, compartilha com os colegas de profissão, vai levar ele pro próximo nível. Foi difícil eu trazer o Roberto aqui pra cá. Não fala isso não, pô. e também não esqueçam de compartilhar com a galera aí no LinkedIn, enfim, ajuda a gente a fortalecer, que a gente faz aqui sem fins lucrativos, é pra ajudar a disseminar o conhecimento. É conhecimento. Roberto, e aí, uma dúvida. Diga. Pra quem quiser trabalhar com esse tipo de tecnologia no mercado, o que ele tem que ter de hard skills? Hoje o pessoal tá chamando de power skills, né? Então, assim, o que ele tem que ter de habilidade técnica? Tá bom. Pra ele trabalhar com isso. Quero trabalhar com o Roberto, quero trabalhar na MTech, quero trabalhar nesse universo. Tá bom. E o que você acha que esse cara tem que ter de currículo ali? Seja arquiteto, engenheiro, o que ele tem que ter? Júlio, acho que não vai ter uma pessoa multifuncional. Acho que depende de onde ela quer. Se ela quer trabalhar no conceito mais dos projetos, realmente tem que ser nos escritórios de arquitetura, onde nasce todas as ideias. Se for numa indústria como a MTech de equipamentos, ela tem que ter um pouco de conhecimento técnico em mecânica. Porque as máquinas são basicamente mecânicas, né? São robôs e são sistemas de mistura e bombeamento. E pro canteiro é esse pedreiro técnico aí. Então não vai ter uma única figura, sabe? Dependendo de onde a pessoa quer. O que a gente vê, né? Teve já um cliente que fez a aquisição de uma impressora e ele é uma construtora. Então, é a construtora que quer trazer essa tecnologia, né? Na verdade, os dois maiores hoje clientes que estão funcionando aqui no Brasil são construtoras que estão diversificando um nicho de mercado deles com a impressão 3D, sabe? Então, não sei, eu não consigo assim... Ainda tá muito novo, né? Não consigo fixar como que deveria ser um profissional para atuar como um todo nessa cadeia, mas sabe? Vamos tentar nichar no sentido assim, eu entendo, se o cara for projetista, em CAD
vai ser muito difícil Vai ele ser conseguir, difícil. né? Vai ser muito Já difícil. tem que ir para um BIM, né? Ele tem que ter a noção de BIM, fazer as modelagens. Não adianta mais agora só um desenho em 2D que a máquina não vai ler aquilo, certo? Até porque no BIM a gente extrai lá volume de concreto, a gente consegue Exatamente. trazer a área, entender as limitações também, até de... Enfim, É isso aí. É isso, né? Só o fato de você saber o volume que vão ter as paredes, você já consegue dimensionar quanto de material você vai precisar comprar e que é o que vai ser impresso. Pronto. Olha, imagina o ganho disso. Perfeito. A precisão em orçamento, certo? Não é mais uma obra surpresa. Eu sei exatamente quantas toneladas de concreto eu vou usar na impressora. Então, nesse nicho tá definido, né? Tá definido. No dia a dia é o operador do equipamento, né? Os operadores, quem vai conduzir realmente o equipamento. Mas, por exemplo, esses operadores, essa é a minha dúvida, ele tem que ter que tipo de conhecimento? Ele faz o curso lá com a gente, né? construtora e com vocês. Equipamento, a gente ensina no todo final de ele. semana o cara já tá operando? Essa é a minha dúvida. Tá operando. Não Quantas é complexo. horas? Não, realmente é 2, 3 dias direto. Se ele acompanhar o startup, que a gente fala o comissionamento da máquina, o startup, ele entende. O que talvez vai precisar de um conhecimento mais profundo no futuro, né? Para manutenções preventivas, para o zelo do equipamento no futuro. Para manter o equipamento. Para manter o equipamento no futuro. Isso é igual um carro, né? Ou você troca o óleo, ou você leva para alguém para trocar o óleo do seu carro. Então, numa impressora também, eu tenho motores elétricos, eu tenho guias, eu tenho alguns equipamentos, né? Um sistema de rotor estator que é o consumível do sistema de bombeamento. Então, essa noção a pessoa precisa ter, mas não precisa ser, né, um engenheiro formado. Não precisa fazer Harvard, nada disso. Não precisa fazer Harvard, exatamente, não precisa fazer Harvard. Mas eu entendo que tem uma pessoa que vai aprender, seja com nós da MTech no treinamento, ou na prática ele vai entender, né, o sistema. Não, legal, porque eu tô falando isso porque você é um cara ali, o pedreiro, ou o engenheiro civil, ou o arquiteto de obra, o carregado, Aí fala, putz, eu vou ter que estudar tudo de novo, né? E às vezes não, é só uma questão de adaptação. Na verdade, o conhecimento, tudo que ele tem, na verdade, você vai reaproveitar todo aquele conhecimento, né? Porque eu gosto de usar a seguinte expressão, né? O que está sendo feito com a impressão 3D é uma mecanização da alvenaria convencional, né? Por enquanto. Por enquanto. Mas nesse estágio que nós estamos é a mecanização da construção da alvenaria, né? Bacana. Sem forma, sem nada. Eu tô imprimindo, né? O conceito de impressão, a 3D já andou em muito, né? No polímero, no metal, e agora tá vindo na construção civil também, né? Mas, por exemplo, se eu tenho um arquiteto que sabe mexer com parte de prototipagem, um engenheiro ou um designer, ele já vai estar num meio caminho andado ali, né? Com certeza. Essa prototipagem, isso é um diferencial, porque ele entende as coisas tudo em 3D, né? Não, até porque na hora de imprimir, dependendo do que ele tá fazendo, assim, às vezes você quer fazer uma parede. Vamos pensar uma parede assim. Se ele vai fazer no sistema off-site, por exemplo, fazer fora do canteiro, cara, por que eu vou fazer algo vertical se eu posso fazer algo deitado? Exatamente. Também. Muito mais rápido de eu produzir, de repente, né? Então eu digo assim, existe também uma questão que acho que vai surgir uma necessidade no mercado, que é a questão de produção, né? O que é melhor para a produção? E para usar os recursos. Vai ter um preparo. Acho que vai ter uma fase muito boa de processos ali para a pessoa que quiser fazer controle de produção e processos. Porque se ele não, ele vai... Eu só aprendi muito na dor, na impressão. O prédio é curvo, vou mandar imprimir. Não, como que eu posso pensar, fragmentar o prédio para que eu possa fazer fora e vir montando? Também é uma... Né? Isso é uma grande onda, né, Júlio? Você está envolvido nisso aí com o BIM, mas a construção, eu vou generalizar agora, a impressão 3D faz parte do que eu entendo que é construção industrializada, né? Então, quando você pega todas essas tecnologias, CIP, Steel Frame, EPS, na verdade são tudo métodos construtivos que visa fazer isso em fábricas e eu levar para obra as coisas... o Lean, né? É o Lean no processo construtivo. Então, Top. A 3D é mais uma que deu uma sofisticada nas formas, mas é mais um sistema construtivo para apoiar essa industrialização da construção, vamos dizer assim, né? Muito eu bom. entendo isso. Não, tô super de acordo. Otto, eu queria agradecer sua presença, foi um bate-papo aqui incrível. Queria que você deixasse uma mensagem final ali pro jovem Padawan que tá te escutando ali. Só pequenos Jedis, né? Pequenos Jedis. Não, acho que a mensagem que eu queria desejar para todos aí que acompanhem essa tecnologia na construção civil, que ela veio para ficar. Nós acreditamos nisso e eu gosto de brincar, né, lá em casa que talvez os meus netos vão morar em casas impressas, então todo mundo tem que fazer essa reflexão também, né? Não ir de contra a tecnologia, mas sim absorver ela, comprar a ideia e caminhar junto, né? Porque realmente as coisas mudam muito rápido em todos os segmentos e na construção civil vai mudar também.
Então, fiquem atentos aí. E agradeço. Obrigado, doutor. Você então de casa não esquece aí de dar 5 estrelas no Spotify, compartilhar esse podcast, que eu tenho certeza que vai ter muita novidade. Que legal. E a gente vai voltar aqui no futuro para poder falar um pouquinho mais. Quando tiver mais avançado ainda, né? Isso, que a gente às vezes acha que é daqui 5 anos, daqui Não, um ano. exato. tá voando, né? Exatamente. Obrigado, viu, Otto? Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite aí. Obrigado, gente. Até a próxima. abraço. Tchau, tchau.